Boa tarde, pessoal. Hoje estamos começando aqui o podcast do Moel Multistúdios, com a presença do Luiz Justo, CEO do Rock in Rio. Prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. Obrigado você. Hoje a gente está trazendo aqui ele para fazer um papo mais descontraído aí sobre um dos maiores eventos do mundo de música e sobre carreira em geral e outras coisas. Eu gostaria de perguntar sobre a tua carreira no geral. Você começou cedo, foi CEO da Osklin, é a CEO do grupo Rock in Rio. Então, eu queria ter uma noção assim, um pouco... só trabalhou em grupo grande, com muita gente. Como que aconteceu isso na sua vida e o caminho até chegar aqui hoje? Boa. A gente tem tempo, não? Claro, tem bastante 46 tempo. Anos de idade, tem história. Verdade, enfim, eu sou... Minha formação, né, é muito louco, eu sou engenheiro de formação, engenheiro de produção, formado aqui pela PUC no Rio de Janeiro. E eu sempre falo, né, que você só consegue ver como é que as coisas acontecem, né, na sua carreira, os caminhos que a sua vida toma, quando você começa a olhar meio que de trás para frente, né? Assim, a partir do lugar que você está, né? Que até movimentos que foram acontecendo que levaram você a estar aqui. E eu trabalhei, né? Como engenheiro, eu trabalhei, cara, mercado financeiro, trabalhei numa asset, né, num banco de investimento, na área de fundo de investimento. Ali eu percebi, né, muito rapidamente que eu poderia ficar muito rico e extremamente infeliz, né, fazendo o que não me era, né, acho vontade. Que a minha vontade, o meu tesão, ali, meu propósito de vida. E eu fui trabalhar numa consultoria internacional, na Pricewaterhouse, tinha uma área lá de auditoria ligado a sistemas e processos, que, de certa forma, foi assim, importante para eu poder ter, talvez, o meu primeiro contato com esse universo da gestão, porque ali, assim, eu tinha dos clientes ali da consultoria, era muita desde gente banco, grande, né? a varejo, a tecnologia e tal. Então, e dali eu já comecei a enxergar que, por mais que as indústrias, os negócios são completamente diferentes, né? Existem determinados processos, algumas questões dorsal, de gestão, né? Exatamente, são super comuns entre as áreas. E aí foi quando, no ano 2000, eu entrei na Osklin e até como um recorte, eu fui, junto, obviamente, com outras pessoas, um dos fundadores da empresa Júnior na faculdade, da PUC. E lá atrás, na faculdade, a Osklin tinha sido um cliente lá da empresa Júnior. E aí o Oscar Metsavá, que é o fundador da Osklin e tal, também era assim, e a Osklin era, na época, um escritóriozinho em São Cristóvão. Não era esse tamanho que virou, né? Uma garagenzinha ali, bem no início. E ele estava querendo começar a estruturar alguma coisa de gestão e tal, e, enfim, não tinha nem grana para contratar um executivo, então pegou, e aí eu fui para lá com, enfim, outras pessoas, mesmo para começar a organizar a casa, pensando num potencial crescimento da Osklin. E aí foram 11 anos na Osklin, foi de 2000 a 2011, me tornei CEO lá com 28 anos de idade, junto desse crescimento, de expansão, de organização ali da casa. E aí, em 2011, um headhunter bateu lá na porta e me procurou para participar de um processo que seria para buscar um CEO para Rock... hoje em dia, o nome da empresa é Rock World, né, que faz o Rock in Rio. Na época era o Rock in Rio, não tinha nem uma estrutura de empresa, porque o Rock in Rio estava voltando para o Brasil, né? Ele estava desde 2001 sem fazer evento aqui. Ele era meio aquela, vamos dizer assim, uma empresa dentro da empresa, porque ainda tinha a Artplan como cabeça e abria um espaço para uma operação para fazer o Rock in Rio voltava, o Rock in Rio, o início dele é muito como projeto, né? Se você olhar, ele fez em 85, depois em 2001, né? Sei lá, 6 anos depois só acontece... Não, em 16 anos. Foi em 85, 91 e 2001. Isso. Então, assim, vários hiatos entre eles. Depois e aí, 2011, quando ele vai em 2004, que ele vai para Lisboa, e aí começa a acontecer de 2 em 2 anos, e 2011, então, volta para o Brasil. Foi quando eu entrei na empresa, meio que com esse mandato, né, esse olhar deles de trazer um CEO de fora, profissional, para junto com a família pensar nesse processo de expansão, de crescimento do negócio. Eu acho que o que você falou é interessante. Tem muita gente engenheiro de produção hoje em várias áreas. Eu às vezes, fico brincando que eu tenho um amigo engenheiro de produção que mexe com TI, aí tem um engenheiro de produção que é dono de empresa, tem um outro que é gestão. Eu acho que é uma área que acaba dando uma visão geral
O que eu acho da engenharia, né, e especialmente a engenharia de produção, acho que o engenheiro aprende a resolver problema, né? Assim, o negócio do engenheiro cara, como é que isso aqui é montado? Como é que isso aqui se resolve? Como é que... E, cara, gestão é resolver problema o tempo inteiro, né? Empresa também, né? É isso. Então, tem problema toda hora. Eu acho que é uma carreira, né? Por mais que, obviamente, você tenha uma parte mais técnica, né? De aprender, o engenheiro civil, de computação e tal, que você tem uma parte técnica, mas o engenheiro em si é alguém que olha, né, um problema e você vê, cara, como é que você divide esse problema em etapas, em partes e tal, para você poder, né, chegar numa solução. Eu acho que por isso que, de certa forma, você vê engenheiro espalhado aí pelo mercado inteiro. Eu conheço muita gente em engenharia de produção hoje que é C-level e de várias empresas que não tem nada a ver com a engenharia. Né, é o que você falou, dito. É mais uma gestão, controle... eu sou engenheiro que trabalhei com moda e rock and roll, né, cara? Então, tá mais do que claro que a gente está espalhado por aí. Não, né? e atende, e se não atendesse, não funcionava, né? Você vê que acaba funcionando porque você não vê isso em um caso, você vê em vários casos. Se você pegar em São Paulo ou no top 100 de empresa, tem muita gente em engenharia de produção ou engenharia em geral trabalhando em outra área. Então, você vê que é um caminho. Uma outra coisa é assim, eu sempre me pego pensando que o Rock in Rio, quando você entrou, ele tinha um tamanho. A pergunta é se vocês já tinham principalmente quando você entrou, ele ainda estava numa transformação, acredito, em tudo. Tanto uma transformação da área da música, vocês pegaram, como do momento de show e tal, que vem numa constante mudança. Eu acho. A minha pergunta seria, em termos de crescimento hoje, o que vocês, na época, vislumbravam se está dentro da rota e se vocês... Eu vejo que vocês continuam sempre tentando inovar em várias áreas. Não só seguindo a parte musical, mas eu vejo que vocês estão crescendo muito em licenciamento, em eventos extras, que nem a gente estava falando, subprodutos ou produtos alinhados com outras marcas. Então, eu queria um pouco... a gente focar um pouco na visão disso aí do Rock in Rio e de vocês como evento, como marca geral. Sim, o Rock in Rio, esse ano, né, a gente está celebrando 40 anos de Rock in Rio. A primeira edição, né, começou a ser pensada lá em 84, ela foi realizada tecnicamente em janeiro de 85, né, então em janeiro o evento completa 40 anos, mas a gente já começou a celebração esse ano por conta disso. E uma empresa de 40 anos, se olhar, né, não são tantas empresas assim, né, que conseguem chegar a 40 anos e seguir numa trajetória de crescimento. E eu acho que isso só é possível porque tem uma cultura, já lá desde o primeirão, que é essa cultura de se reinventar, né, de ter uma flexibilidade, de adaptar aos novos tempos. Né? Se você olhar em 40 anos... Cara, quantas coisas a gente não passou no Brasil só de mudança de moeda e corta zero e cai presidente e pandemia. Então, essa cultura da gente estar o tempo inteiro olhando como é que você preserva o que é, né, fundamental no nosso negócio, os nossos valores, tal, que trouxeram a gente até aqui e que são importantes que eles sejam preservados sempre, independente, né, do mercado, do que for. E, por outro lado, né, como é que você consegue ter flexibilidade e mudança para se adaptar o tempo inteiro aos novos tempos, aos novos formatos de consumo, às novas relações com as marcas, com as formas de comunicação, né, cara? A gente nasceu no fax, né, e hoje em dia redes sociais e tal. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa cultura, de ter isso muito sólido, assim, o que é inegociável do ponto de vista de valor e o que é inegociável que a gente precisa estar o tempo inteiro transformando para você não estar estagnado e tal. E eu entrei, enfim, em 2011, dentro dessa cultura já existente, né? E meu papel ali como executivo, né? Como CEO, junto, obviamente, com um time incrível que a gente tem lá, era justamente disso. Como é que a gente consegue olhar para frente, olhar para o futuro, para a expansão dos negócios, com esse olhar, né, de inovação e de manutenção dos nossos valores. E, então, a cada passo que a gente foi fazendo, desde outros eventos, né, como The Town em São Paulo, está absorvendo agora, né, e começou a partir desse ano a produzir o Lola, os nossos eventos internacionais, né, Portugal,
que quando eu entrei já estava rolando há bastante tempo, né? Essa edição desse ano a gente está celebrando 20 anos. Fizemos em junho 20 rápido, anos de Rock in Rio em Lisboa, né? Que foi um projeto de sucesso internacional que a gente colocou de pé. Então, sim, a nossa trajetória continua sendo uma trajetória brilhante aí de crescimento, mas eu acho que o mais importante disso é isso, assim, como a gente conseguiu, né, preservar. E você olha o Rock in Rio, exatamente, a dimensão do que a gente faz, o nível de excelência na entrega e tal, isso tudo é inegociável. E mesmo que você olhe o produto hoje, seja bem diferente do ponto de vista, né, de entrega, do que foi o de 85 ou o que foi da última edição e tal, mas você sempre reconhece ali, né, um DNA do Rock in Rio de estar fazendo algo bem feito, com uma dimensão e de uma escala que gera impacto, né, e isso sempre vai ser aí, né, a nossa visão de crescimento vai sempre passar por aí também. Eu acho que uma outra coisa que vocês também têm muita... puxam por essa inovação é a parte de sustentabilidade. Se não me engano, não foi essa, foi a penúltima ou a última. Vocês começaram com uma força muito grande, até em parceria, eu acho, com a Heineken, né? Sobre a parte de sustentabilidade e estão fazendo esse movimento. Não tem um... O Rock in Rio e a história que eu estava falando aqui dos valores inegociáveis e tal, se você olhar... Né? E hoje em dia, graças a Deus, acho que esse é um tema, o tal do ESG e tal, que está na agenda de todas as empresas. Pelo menos nos próximos 20 anos isso aí vai... ou enquanto a gente estiver planeta para poder continuar fazendo. Mas se você olhar o Rock in Rio, de novo, desde a sua origem, mas a gente consolidou isso até como mensagem ali nos anos 90 e tal, né? Na nossa ali segunda edição para a terceira, que a gente começou, inclusive, a assinar, né, o Rock in Rio por um Mundo Melhor. Né? Isso teve lá até uma atrás, campanha da Amazônia, eu acho que vocês fizeram, não teve? De lá para cá a gente fez muita coisa, mas eu digo, se você olhar, né, há 30, 40 anos atrás, uma empresa que estava colocando na assinatura da marca, isso, bem na frente que a gente de todo tinha mundo. Esse propósito, ou seja, a gente não está olhando só o negócio, a gente não está olhando só o entretenimento, botar lá artista em cima do palco, a gente está olhando o que a gente pode, como empresa, da dimensão que ela é, com a consciência de que ela é uma grande plataforma, né, de comunicação com a juventude, com as marcas, com as empresas, a gente entendeu que a gente pode e deve usar essa ferramenta para influenciar na questão na construção do mundo melhor. Então, a gente olha sempre a história da sustentabilidade dentro da nossa empresa por dois aspectos. Assim, um é o que a gente faz. Então, assim, a produção do evento, né, fazer um festival daquela dimensão, com todos os impactos que ele pode gerar e tal, a gente tem uma preocupação de como é que a gente consegue desenvolver e fazer esse nosso evento, gerando o menor impacto possível, né, do ponto de vista de operação, de materiais, de impacto no trânsito e tal. E do outro lado, como é que a gente consegue gerar o maior impacto positivo do ponto de vista de usar essa plataforma, né, mais uma vez, para poder influenciar e gerar algo para além só ali, né, do cara que está comprando o ticket e tal do evento. Sim, então, permanecer, né? Ser uma coisa que acompanha vocês, que é o que vocês acabaram conseguindo nesse tempo. Você olha de lá para cá, assim, o evento já tem aí mais de década com a ISO 20121, que é uma certificação super difícil de ter, focada em eventos sustentáveis. Então, assim, gestão de resíduos que a gente tem, né? Neutralização de pegada de carbono, destino de materiais, empregabilidade e tal. Tudo tem um aspecto de como é que a gente consegue fazer isso, de novo, gerando o menor impacto possível. Inclusive, a gente nos impôs, né? Ninguém nos impôs metas até 2030, cara, de geração de 100%, né? de destinação de resíduos para aterros sanitários, ou reciclagem, ou reutilização, a questão da energia, educação, né? A gente vem cada vez mais investindo em como é que a gente consegue, de forma gratuita, formar, né, mais pessoas para esse mercado de trabalho com competência e excelência, gerando empregabilidade. E aí, como eu falei, isso tudo é o que a gente faz no festival. E tem um outro lado que é o que a gente pode fazer fora do festival, trazendo parceiros e fazendo projetos, né, olhando, e aí a sustentabilidade como um todo, a questão de pluralidade, a questão social, a questão ambiental. E aí você falou um exemplo, o projeto da Amazônia que a gente fez, mais de 5 milhões de árvores que a gente plantou, a gente trazendo as marcas e o público. Pessoas que influenciam. Né, para isso poder ajuda fazer muito isso. Principalmente os jovens que às vezes não estão tão ligados do mundo de hoje, que nem você está falando, há uma diferença de quando começou para hoje, principalmente nos jovens,
o que isso é legal é que vocês estão usando a influência de vocês para gerar outras gerações com algum norte. Principalmente um norte de sustentabilidade e de outras coisas. No passado, talvez nossos pais e outras gerações eram bem ligados a isso. E a gente passou por uma geração média que não estava tão preocupada. E com esse olhar, por mais que às vezes as pessoas não sintam isso, é uma coisa que fica intrínseca no festival. Eu participei de alguma parte e de algumas coisas. Você internamente você vê isso. Externamente acaba transbordando, eu acredito, e ativando as pessoas. Então eu vejo isso como um grande feito de vocês, e acredito que vocês vão acabar levando isso para outros, né? Para o Lollapalooza, ou para todas as plataformas que nem você falou, como essência do que vocês fazem na empresa. E você falou, cara, isso transborda, né? Acho que não só para o público, né, e para a sociedade, mas muito também, como você mencionou, trazendo as marcas, né, para fazerem parte disso. Então, você tem diversas marcas hoje, o festival hoje se relaciona a cada edição com mais de 80 marcas, e, como eu falei, a grande maioria delas tem as suas próprias agendas, né, ESG, né, algumas que estão com um olhar mais de como é que ela faz uma contribuição de maior impacto do ponto de vista ambiental, outras do ponto de vista social. Então, você pega... Né, você deu o exemplo da Heineken, a gente tem... que eu lembrei que ela fez... A Heineken tem o Green Your City, o Green Your City, que é um projeto todo focado na questão de energias e o olhar de como é que você consegue transformar as cidades, e a cidade do rock, né? Vocês transformaram, ela foi... Eu lembrei dela porque no meio do festival, eu lembro como se fosse hoje, eu parei no meio do festival antes da montagem. Aí tinha... Tô olhando, parece pequeno, de uma certa proporção. Quando você vê gente... Você acha pequeno. Quando você vê vazio, você vê que é uma imensidão. E aí a gente parou em frente e a Heineken estava finalizando esse projeto. E ela mudou. E se você vir acompanhando ela, você vai ter mais essa visão, e nem todo mundo vai porque não acompanha ela internamente. A gente começou a sentir essa mudança. Você vê pela construção que ela fez toda. Então, a Heineken eu lembrei. Eu não sei se tem... Deve ter algumas outras, cada uma com a sua especificação. Você pega a Natura, que já é uma referência, né? Ela tinha até um evento lá dentro, a Natura, né? A Natura tem, enfim, já está com a gente já na 3ª edição agora. E a gente fez projetos lindos, desde a Nave, que é um projeto todo que dá visibilidade para projetos incríveis na Amazônia e artistas. Na última edição a gente trouxe vários artistas do norte e apresentando num projeto super imersivo dentro de uma arena olímpica. Esse foi o do Academy, né? O Academy a gente faz, depois a gente é até legal a gente falar sobre isso, é um projeto que a gente faz já desde 2017, se eu não me engano. A gente já está aí fazendo várias edições, mas a Nave era um projeto da Natura dentro do festival, né? E a Natura continua com a gente, envolvida em diversos projetos com esse olhar, né, de sustentabilidade pelo lado também ambiental. Pega Doritos, né, que é um parceiro nosso, com olhar para a acessibilidade. Então, assim, ela é um grande parceiro para a gente dentro do festival. Como é que a gente recebe melhor... dos clientes, né? Como é que a gente recebe melhor, né, pessoas com deficiência, e não só motora, visual, cognitiva e tal. Como é que a gente consegue... E ela é um parceiro. Então, por exemplo, a gente tem lá a oficina para consertar cadeira de roda, se tiver algum problema e tal. Sabia disso não. E aí você pega uma marca, né, como a Doritos, e vai lá e apoia. Então, de novo, né, a gente traz os valores que cada empresa tem dentro dessas suas agendas. E uma expansão disso dentro do evento, né? E é isso, a gente traz e usa de novo, né, como plataforma o Rock in Rio para poder mostrar o que essas marcas também estão fazendo de bacana fora e dentro do festival, né? Não, isso é muito interessante. Esse da roda é um exemplo que eu não... É tanta coisa que tem no evento e que às vezes a gente acaba nem todo mundo sabendo. Acaba cada setor nichado. Isso é até uma coisa legal para a galera que está aí vendo e ouvindo a gente e se interessar nesse tema. A gente tem, como você falou, é tanta coisa que a gente faz, graças a Deus, né, do ponto de vista socioambiental e dentro do projeto, que a gente, a cada edição agora, quando termina, a gente faz, além de ter um relatório já dos 20 anos de Mundo Melhor que a gente fez consolidado e tal, mas a cada edição a gente faz um relatório de sustentabilidade e tal, mostrando tudo que a gente está fazendo lá, com 2 objetivos, né? Primeiro, de mostrar, né, o que a gente faz e como uma prestação de contas, embora não precisasse para a sociedade, de como é que a gente está olhando também para fora dos limites ali do festival,
mas principalmente, que é o que a gente quer, que outros eventos olhem, né, se queiram inspirem fazer. e copiem, né? E é o que eu digo ali, a gente está ali, está tudo aberto, que é para a galera copiar, porque a gente quer mais é que cada vez mais isso esteja na agenda do produtor de evento, não só do produtor de eventos, qualquer empresário e tal, mas ali a gente Criar mostra... uma vontade que outras pessoas acabam aderindo junto para outros eventos. Então ali, se você entrar lá no site, procurar lá Rock in Rio, dá lá no Google lá Rock in Rio por um mundo melhor, você já vai cair dentro de uma página. A gente vai, em homenagem a isso, colocar o link lá na descrição. Bota lá que vale a pena ver. Para a galera que acompanhar essa parte sustentável e o crescimento também, porque como isso é um gancho que a gente pode puxar, o evento em 2011, você deve ter alguns números, e mostrar a evolução. E também deve ter evoluído em termos de sustentabilidade e tudo. Tanto a gente estava conversando aqui de número de funcionários e tudo, se você puder dar um apanhado desse crescimento, porque eu acho que nem todo mundo tem uma noção geral de número de funcionário, quantas pessoas emprega, principalmente no Rio, que nem todos os eventos gigantes são feitos aqui. E eu acho que o Roberto e vocês, no geral, acabaram tornando a gente como se fosse a capital do mundo de eventos, por ter ficado aqui. Eu acho que isso acaba fomentando tanto o mercado de evento como de show business. A gente estando lá, ouvia muita gente falando assim, tá trazendo todo mundo de São Paulo porque não consegue abrigar tanta gente. Por exemplo, empresa de container, empresa de carro, o evento é tão grande hoje que ele não só mexe com o Rio, ele mexe em nível nacional. Eu acho que isso é uma informação, às vezes, que as pessoas acabam não levando em conta. Tanto esse ecossistema que vocês criaram com várias pessoas e melhorando, querendo ou não, famílias e outras coisas pelo nível de trabalho. Esse crescimento, né, não só a gente, como empresa, negócio, né, então, enfim, a cada edição conseguindo, né, trazer mais marcas patrocinadoras, né, o público que, graças a Deus, continua lotando a cada edição e tal. Então, a empresa, né, cresce fazendo novos eventos e cresce também, né, como Rock in Rio. Mas tem esse crescimento também que eu acho que é super importante, que é esse crescimento de impacto, né, de geração de impacto. Nessa edição, ainda é uma estimativa feita pela FGV. A gente sempre faz no final do evento um balanço. Mas a FGV já fez para essa edição uma estimativa que o impacto econômico para a cidade do Rio de Janeiro, do festival, que estamos falando de 7 dias só, né, de realização do festival, vai ser de quase, né, 2,9 bi de reais de geração de impacto. E por que isso acontece? Né? Primeiro que, para a galera ter uma noção também de números, né, 60% do público que vem para o Rock in Rio é de fora do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, tem uma movimentação turística, você pega o nível de ocupação de hotelaria aí do Rio de Janeiro na época do festival, é sempre acima de 90%, então você vê esse nível de ocupação, assim, quase não acontecendo num carnaval, né? Outros grandes só tem umas 3 datas, que é Réveillon, Carnaval e Rock in Rio, são os 3. E aí, esse impacto, né? Você pega o turista, quando vem para o Rock in Rio, ele fica, e a gente tem essa estatística, ele vem para um dia de festival, 1 dia e meio, assim, na média e tal, só que passa aqui 3, 4 dias na cidade. Então, por exemplo, nessa edição, a gente fez uma parceria, a gente trouxe o Visit Rio, né, que é do Rio Convention Bureau, que é focado, né, nessa captação de turistas para o Rio de Janeiro, que articulou uma parceria com os principais monumentos turísticos e os atrativos do Rio de Janeiro. Você pega o Bondinho, Pão de Açúcar, Aquário, todo mundo, né? E aí fez um pool para levar porque aí é o seguinte, todo mundo que vem no Rock in Rio apresentou que veio no Rock in Rio, ganha um desconto para poder ir no Pão de Açúcar ou no Cristo. Então, é uma movimentação, né, na economia do Rio de Janeiro, como eu falei, de quase 3 bilhões de reais, geração de empregos, né? Eu estava passando o número aqui antes da gente abrir aí o podcast, são 28 mil pessoas trabalhando diretamente no dia de evento, assim, e diretamente que eu estou dizendo, assim, não estou contando o cara do hotel, não estou contando o cara do aeroporto. Só tu pensar que é um terço quase do Maracanã. É isso. Tu olhar assim, pensa num número, é um terço do Maracanã. Claro que isso, né, obviamente tem uma parte até pequena desse número, que é a nossa equipe direta. Direto e indiretamente. Mas tem aí todos os fornecedores, que como você falou, a galera de container, de limpeza, segurança, da transmissão e tal, que está ali, né, diretamente envolvido também na produção do festival e, de novo, movimentando a economia. Então, acho que a gente tem
um orgulho duplo, né? Não só ali como executivo de negócio, que o negócio está crescendo, saudável e progredindo, mas entendendo que junto disso a gente está também gerando, né, esse crescimento de impacto para a cidade, né, de geração e na de vida emprego. das pessoas. Eu acho que isso também na vida das pessoas. Que nem a gente está falando aqui. São Paulo, querendo ou não, é uma cidade industrial. Não vai mudar tão cedo, pelo menos isso. O Rio acabou perdendo, desde a mudança da capital, mudou muita coisa. E hoje tem muitos negócios que acabam saindo daqui para São Paulo. E a gente acaba vendo que o Rock in Rio, querendo ou não sei o motivo, de repente você sabe mais do que eu, ele acabou se estabelecendo aqui e ficou. Realmente ficou. Agora, eu acredito que depois de um tempo, de tanto o pessoal paulista deve ter azucrinado, vocês criaram o The Town, que é até para você dar uma explicadinha. Então, assim, eu acho que... Mas o nome no mundo, querendo ou não, ficou Rock in Rio. Sim. Ficou o Rio. Então, eu acho que passa por um negócio de... Além de tudo que você falou de empresa, ele traz um impacto econômico, ele traz um impacto social, ele traz toda essa ajuda para o Rio, porque 3 bilhões, se não me engano, o Carnaval, eu acho que é 1,5 bilhão, e eles dizem que é o maior evento cultural no mundo, ou um dos maiores. E você vê, o Rock in Rio gera um impacto de quase 3 bilhões. 28 mil pessoas, querendo ou não, direto e indireto. Imagina o resto, tem mais o número de pessoas que estão aqui e tudo isso. Então, assim, fora o nome do Brasil, estando figurando lá fora, querendo ou não, porque a gente traz muito artista, influencer, atores e todas as outras coisas, até marcas que cada dia mais acabam entrando, né? Marcas mais conhecidas de fora. Então, acho que isso faz a gente ter muito orgulho do Rock in Rio como carioca e como brasileiro. O Rock in Rio, ele nasce lá, né, 40 anos atrás, justamente de uma provocação do Roberto, e que vem ali num jantar de família, de fazer alguma coisa para mostrar para o mundo, né, essa nossa capacidade de fazer algo dessa dimensão. Se você olhar, né, o Rock in Rio não só tem esse papel para fora, né, de levar o nome da nossa cidade, de mostrar essa nossa capacidade de fazer algo grandioso, mas também foi quem abriu as portas do entretenimento internacional para o Brasil. Vir para cá, para o Brasil, né? Antes do Rock in Rio, só o Sinatra, que tinha pisado aqui pelas mãos do Roberto também, mas, enfim, o Brasil, não digo só o Rio de Janeiro, aliás, a América Latina inteira não estava no mapa e no radar das grandes turnês internacionais, e o Rock in Rio também teve esse lugar de pioneirismo, não só, de novo, né, levando o nome para fora, né, na nossa capacidade, mostrando que a gente aqui tinha qualidade de fazer algo de uma dimensão gigantesca e receber esses artistas, né? E, de novo, a partir do Rock in Rio, começa a vir as outras turnês e, hoje em dia, outros festivais e tal. Então, acho que a gente teve essa importância, assim, e, enfim, o Roberto é um carioca mesmo, né? Nato, Ainda bem que ele acabou puxando sardinha pra gente. Enfim, ali sempre foi o quintal ali da casa dele. O pai dele, né, já vem a história da família dele, era um grande apaixonado pelo Rio de Janeiro, que empreendeu muito aqui, enfim, teve uma das grandes redes de varejo aqui do Brasil, quase que criou a televisão do Brasil, tinha canal de televisão e tal. Então, vem uma linhagem ali de empreendedor com muita coragem de apostar num momento, né, que era de fato, difícil, né, assim, a situação, né, de negócios e tal, não só do Rio de Janeiro, do Brasil, era muito complicado. Então, eu acho que a gente teve esse DNA, e o Rio, né, que vem no nome, na assinatura da marca, na verdade ele está levando e representando o Brasil, né? Acho que o Rio de Janeiro, por tudo, né, por ter esse lugar, né, e sem nenhum demérito a nenhuma outra cidade ou estado, mas sempre foi a capital cultural, né, do Brasil, as referências, seja da televisão, das novelas e tal, né, que sempre levou um pouco essa cultura do Rio de Janeiro, né, para o Brasil inteiro. Acho que o Rock in Rio também teve esse papel, através do Rio de Janeiro, através da marca, de mostrar e levar o Brasil para fora. E aí, quando a gente toma, né, a decisão, né, pegando o gancho que você falou, né, do The Town em São Paulo, era justamente entendendo, né, que São Paulo, sem dúvida nenhuma, é uma cidade que tem uma dimensão, né, de negócio, de pujança e tal, para receber um evento da escala, né, da dimensão de um Rock in Rio.
E a gente, enfim, não o iria fazer todo ano aqui, porque você precisa mesmo 2 anos de planejamento e tal para construir um evento. A gente toma a decisão de fazer, né, nos anos opostos do Rock in Rio, um evento em São Paulo, mas com as características, o mesmo DNA nosso, de ser um evento grandioso e tal, né? Mas criado para lá. Então você pega o conceito todo, né, dos palcos, dos conteúdos, da narrativa. É um projeto bem focado, né, para mostrar também essa dimensão e a pujança lá de São Paulo, para a galera também lá não ficar... Mas hoje você acha, assim, ele acabou, assim, você pensar que é um evento que é planejado 2 anos. Agora acabou que todo ano vocês têm evento. Assim, não todo ano, ainda vou melhorar. Depois a gente vai voltar para falar. Você tem um evento num ano, sim, no The Town, outro ano não, no Rock in Rio. E ainda tem o Lollapalooza, que ele é todo ano, se não me engano, em março. É isso. Mais ou menos. Então, assim, hoje vocês, querendo ou não, tiveram que dar uma crescida maior pelo tamanho. Porque, assim, todos eles... o The Town, por um acaso, já começou com um tamanho relativamente legal. Gigante. 5 dias esgotados, 100 mil pessoas. Aí eu estou dizendo comparado com o Rock in Rio, que já virou um negócio bem gigante. E o Lola, que começou, eu até tive na primeira, que a Globo tinha uma empresa chamada Gel e lançou na época junto com um monte de gente. Só que agora vocês pegaram com... eu acredito que mantendo um pouco o DNA da Lola, mas colocando a cultura do Rock in Rio dentro. Então, assim, hoje, vocês como empresa de eventos, no geral, acabaram acoplando uma agenda bem pesada comparado com o que vocês tinham, talvez, há 2 anos atrás, correto? Sim, sem dúvida. Assim, eu falo muito isso para o nosso time. Se você olhar a Rock World, né, que é a nossa empresa, na verdade, ela era exclusivamente Rock in Rio, né? A gente era uma empresa... grande, bem estruturada, mas de um projeto único, né, que acontecia a cada 2 anos aqui no Rio, alternando com Lisboa. Eventualmente a gente fez, né, alguns outros projetos fora, a gente teve uma temporada em Madrid, fizemos um evento nos Estados Unidos e tal, mas era um foco, né, prioritário, e a agenda era isso, a cada 2 anos o Rock in Rio aqui no Brasil, alternadamente de Lisboa. Esses eram os projetos, né, mais regulares e fixos, então você tinha, né, uma dedicação de uma equipe menor, né, e mais exclusiva para esses projetos, pensando esse ano inteiro de planejamento e depois um ano inteiro de execução. E quando a gente passa, né, agora com o The Town, absorvendo aí a operação do Lollapalooza a partir, né, desse ano, eu falo que a gente se transforma, né, de uma empresa de um projeto para uma empresa que realiza vários projetos, dentre eles o Rock in Rio, o The Town, e aí a gente começa a precisar, inclusive, a reconfigurar a nossa estrutura interna, né, de pessoas, coisa, né? Empresas. Então, essa área, como é que a gente vai dividir essa área? Cada profissional está dedicado a um evento ou não? Vamos pegar... enfim, então a gente teve que meio que se reinventar e entender, cara, como é que a gente teria, né, uma empresa com uma estrutura para atender agora. Você pega só do Brasil, né, tirando Portugal regularmente, a gente tem a cada 6 meses, anteriormente era a cada 2 anos, a cada 6 meses você tem um evento, setembro, que acontece em março, Lola, setembro, Rock in Rio, março, Lola, setembro, The Town, né? Então, a cada 6 meses tem um evento gigantesco sendo produzido, acontecendo, e a gente teve que estruturar a empresa para poder continuar entregando isso com excelência e preservando, como você falou, as características, né, de cada festival, né? O The Town é diferente do Rock in Rio, o Lola, que inclusive, né, é uma marca que não foi um festival produzido e criado por nós. O The Town a gente criou, né, o Rock in Rio. Montou de acordo com a ideia de vocês. O Lola pegou uma coisa que rola, né? E o grande desafio, que também a gente conversa muito, né, internamente, eu acho que a gente conseguiu já nessa primeira edição, é preservar, né, como é que a gente preserva as características e o DNA, né, do Lollapalooza, claro, né, com o nosso olhar de produção, como é que aquilo é produzido e tal, mas a ideia não é transformar, né, o Lola no Rock in Rio, o The Town ser igual ao Rock in Rio e vice-versa, né, o Rock in Rio, né, do The Town, cada evento ter sua característica do evento, mas sempre com o nosso olhar dessa atenção com a questão da sustentabilidade, né, com a segurança do público, né, com o nível de experiência que a gente quer entregar para o público do ponto de vista de acesso, banheiro e tal. Então, a gente tem até música, porque assim, o Rock in Rio tem sempre aquela brincadeira não, cadê o rock? Não, ele virou vamos dizer assim, um evento cultural que tem de tudo. Principalmente estrelas
se a gente for falar, tem Kanye West, que nem você falou, tem muitos nomes que acabaram vindo no Brasil mais para o Rock in Rio do que para outros eventos. Depois eles conhecem o Brasil e parece que vão abrindo, mas se você pegar assim, o Rock in Rio ele tem uma pegada. Eu entendi que o The Town acabou indo para outra, ele tem outro estilo musical e apesar dele manter o evento, ele aprofunda em outro estilo musical. E o Lola é mais ainda fora do mainstream. Ele tem nomes com mainstream que viraram por causa do tempo, tipo, trouxeram o Blink, que tentavam trazer há muito tempo, mas ele tem uma linha fora do mainstream. Então, assim, eu acredito que também isso acaba que vocês têm que ter uma curadoria diferenciada, ou pessoas donas de pasta, ou de marcas, que acabam ter que ter habilidades diferentes, porque senão você vai transformar em até para vocês isso não é interessante. Você ter 3 eventos grandes, bem grandes, girando no mesmo público. Acaba que hoje você tem algumas pessoas que vão nos 3, mas tem muita gente que cada um vai em cada. Eu acredito, né? Você deve ter números ou situações disso pelo estilo do evento. A gente tem o exercício, né, de curadoria, mesmo dentro de cada festival, se você olhando primeiro só dentro do próprio Rock in Rio, né? A gente tem o Palco Mundo, o Favela, o New Dance Order. O Favela é meio que... Vocês até deram uma estendida, né? Já está na 3ª edição, é um sucesso gigantesco e ali a gente traz, por exemplo, e até coisas inusitadas, a gente descobriu e revelou, né, um artista de jazz, né, na favela, e que hoje o cara roda o mundo inteiro, né, que é o Jonathan Ferry e tal, por causa desse nosso olhar de curadoria, de ir lá na favela e ver o que está rolando de bacana e que a gente precisa usar e botar a luz do Rock in Rio para poder, né, estimular e desenvolver e dar foco nisso. Então, cada festival, por si só, né, já tem o seu exercício interno de curadoria, né, curadores com olhares diferentes para cada palco e tal, e eles, de fato, como você colocou, entre si têm características diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, lá em São Paulo, para dar um exemplo, no The Town, um palco de música urbana e um palco de música mais jazz e contemporâneo e tal, que tem um público... Uma pegada de São Paulo em São Paulo, que tem um consumo, por exemplo, desse tipo de música maior. O Lola, como você falou, né, embora os 3 eventos tenham artistas, né, grandes e tal, até porque precisam trazer um público grande, mas o Lola já tem uma pegada, né, em alguns palcos, e mesmo no palco principal, de algumas bandas mais indie, independentes e tal, que tem o seu público. Então, de fato, você está certo, assim, a ideia é que cada festival tem uma característica, seja do ponto de vista de curadoria artística, né, musical, e seja do ponto de vista de curadoria das experiências que vão para além da música, né? A gente tem essa preocupação. Se você olhar hoje o Rock in Rio, ele é muito mais do que o que está rolando só dos artistas, né? E das bandas festival, né? Que estão em cima do palco. Então você tem lá musical, você tem rua temática, você tem montanha-russa, você tem área gastronômica, gourmet e tal. Então as pessoas vão, né? E a gente até faz pesquisa. Na última edição do Rock in Rio, se eu não me engano, foi 94% das pessoas que foram na última edição do Rock in Rio disseram que iriam voltar na próxima edição, independente da banda que a gente estivesse contratando. Sim, né? Vocês conseguiram fazer um negócio que é difícil, que é que vocês venderam uma cultura e o público comprou a cultura. Ele não vai... Hoje, muita gente não vai pela banda só, vai pelo que tem no entorno. Até uma outra coisa que eu não vou perguntar aqui, que eu não... Vocês tinham a área de Game XP, ou em algum dos anos, eu lembro, que foi feito. Existe uma vontade de algum, assim, no geral, de trazer essa área de game, ou não foi muito proveitoso, ou não acoplou no geral? Eu sei que, querendo ou não, cada dia que passa, vocês estão juntando mais pessoas, né? Juntando mais essa cultura. A cultura geral vocês já venderam do festival, mas eu acredito que vocês sempre estão buscando inovar. Então, essa área de game hoje tem sido uma área bem crescente no mercado. A gente chegou a realizar, como você falou, um evento que foi uma spin-off, né? Porque é um público tão, né, dedicado e específico e tal, que a gente fez dentro do Rock in Rio. Ele cresceu e virou um projeto à parte. A gente fez 2 edições da Game XP
Quando veio a pandemia, e aí a gente parou de fazer, na verdade, tudo, né? Teve que parar de Sim, fazer não Rock in tinha Rio, como, adiamos né? 2 vezes e tal. E no retorno da pandemia, a gente usou o período da pandemia, inclusive, para planejar todo o projeto, né, da implantação do The Town, que é um projeto casca grossa, né? Que você nascer já, né, com 5 dias, 2 finais de semana, né, 100 mil pessoas por dia e com todos os conteúdos e atrações que a gente tinha que fazer dentro do festival. E aí foi uma decisão estratégica nossa, na retomada da pandemia, a gente colocar um foco na execução do The Town e não realizar a Gamesphere. Mas quem sabe no futuro, enfim, é uma área que, sem dúvida nenhuma, é das grandes verticais de entretenimento hoje, né? A molecada cada vez mais tá nisso, né? Não só a molecada, né? Acho que vem ganhando tudo. O mercado de games é um mercado que é maior do que música e cinema juntos, né? Então, é porque começa também... pequeno. O mercado de game, a criança começa pequenininha. E vai até... Tem coroa hoje jogando. Então, assim, ele é quase igual ao de música, só que ele começa mais cedo que o de música. Não, e tem hoje em dia, né, campeonatos e tal. Virou realmente como eu falei, uma vertical importante aí do entretenimento, que hoje a gente não tem mais dentro do festival, né, realizando esse evento à parte, mas é uma coisa que está sempre no nosso radar. Algumas marcas que têm essa relação com o universo de games trazem isso também como conteúdo nas suas ativações, então é algo que a gente vai estar sempre de olho, embora a gente hoje ainda não faça mais a Game XP como um evento à parte. E que é uma pena que a gente adorava, assim, o evento era incrível. Não, foi bem assim, diferente. Um parque temático de games e tal, quem sabe um dia a gente não volta. Foi bem diferente, realmente. E falando assim mais do futuro, para onde você acha que está caminhando vocês? Vocês estão caminhando para abrir mais novas portas, ter mais... no geral, que eu digo, você vê fazer eventos mais fora do país, ir para as outras áreas do Brasil, ou talvez focar em outro meio. Porque, assim, o Rock in Rio, cada dia, eu vejo ele talvez como uma Coca-Cola da vida. A Coca-Cola começou como Coca e hoje tem refrigerante, tem Gatorade, tem suco, água. Então, assim, acabou virando várias coisas. Você já falou que o Rock in Rio começou num tamanho, já era num tamanho pequeno, vamos dizer assim, em 1984. Veio a evolução das músicas, dos festivais, veio a evolução dos programas de Rock in Rio Academy e outras coisas. E hoje, cada dia que passa, ele está aderindo a mais... Eu não sei se vocês colocam como projeto ou áreas. Então, assim, eu vejo ele como um organograma bem maior. O que você vê para os próximos 5, 10 anos, talvez, nessa... eu vejo assim, a gente fez um passo super importante, né, recentemente, com a abertura do The Town, pegando o Lola e tal, que, como eu falei, né, a gente tinha ali um foco muito, né, no Rock in Rio, na execução do Rock in Rio, e a gente preparou uma estrutura, e é claro que, né, isso não é do dia para a noite, assim, vamos fazer um festival em São Paulo desse tamanho, ou vamos pegar um Lollapalooza para produzir todo ano. Isso já foi, né? Um avanço grande. E a visão lá de trás, né? Para como é que a gente constrói processos, como é que a gente tem lideranças dentro da empresa capazes de poder absorver um movimento de crescimento dessa dimensão. Então, hoje, né, a gente teve um foco muito grande nessa expansão no próprio Brasil, né? Quando a gente fala The Town, o Lola, como eu falei, a gente passa de um evento a cada 2 anos para 4 eventos a cada 2 anos, né? Então, a gente quadruplicou o número de eventos que a gente fazia nos últimos 2 anos. Então, a gente vai ter assim, um foco grande do ponto de vista de realização de eventos. E claro que no futuro a gente sempre vai estar olhando a possibilidade, né, de expandir ainda mais um portfólio potencial de eventos, mas hoje o foco e a agenda é muito na direção de consolidar esses projetos que a gente fez. Mas, como você falou, né, assim, a marca hoje ela é tão forte, né, e virou mesmo uma love brand, né, que a galera gosta e tal, que a gente vem, e acho que os próprios números hoje já de licenciamento da marca, a gente fez agora, há 2 semanas atrás, uma coletiva que até eu mesmo me surpreendi, né, hoje com o número de produtos que levam e são licenciados com a marca Rock in Rio, que é legal compartilhar aqui com a galera. A gente, né, nessa edição do Rock in Rio, a gente vai ter dando exemplos, né, chiclete...
Trident Rock in Rio. Vão ser 10 milhões de unidades, né, do Trident com o chiclete Rock in Rio. A Coca-Cola, Coca Zero, normalmente tem um sabor, né? Ou algo assim que vocês fazem. Eles vão fazer uma lata comemorativa dos 40 anos, 35 milhões de latas no Brasil inteiro com a marca Rock in Rio. Chocolate, lá, Kit Kat, edição especial Rock in Rio, 35 milhões de chocolates com a marca Rock in Rio. Então, a gente fez um número, obviamente, por alto, mas uma estimativa, que vão ser aí mais de 100 milhões de produtos e itens com a marca Rock in Rio, que se você pega uma população brasileira de 200 e poucos milhões, é metade. Ou seja, é quase dizer que ao longo desse ano, metade da população brasileira vai estar com um produto com a marca Rock in Rio, né, na mão. Então, é claro que isso mostra pra gente, né, e até assusta a força, né, da marca. A gente estamos na 7ª edição de um carro da Volkswagen, o Polo Volkswagen Rock in Rio. Você imagina, assim, 7 anos e edições diferentes, consecutivos, né, com um carro que leva, né, a marca de um festival. E, obviamente, isso só repete porque, além da marca, ele é bom para o negócio. Comercialmente. Né? Entrega, tem retorno e tal. Então, isso vem também despertando cada vez mais para a gente essa possibilidade de olhar que é uma marca tão consolidada e se funciona tão bem, né, do ponto de vista de licenciamento em outros produtos, isso dá para a gente, eu acho que, mais força e criatividade de poder pensar, onde é que essa marca, né, poderia mais estar aplicada em novos negócios que não sejam só os festivais. Então, certamente, como você falou, eu vejo nesse futuro aí, nos próximos 5 anos, né, para além do que a gente já vem desenvolvendo de festivais, para além da possibilidade da gente poder, né, assumir outros projetos mais para frente, né, outros eventos, mas eu acho que a gente tem sim a possibilidade de ver a marca Rock in Rio, né, em outros lugares para além, né, dos nossos eventos, né? A gente já está na área de educação, a gente já falou aqui várias vezes do Rock in Rio Academy, né, que é um projeto de sucesso incrível, que eu super recomendo, inclusive, para a galera que... Pode explicar um pouquinho mais dele, que eu acho que... Ele é muito legal, é um projeto que a gente começou em 2015, se eu não me engano, foi a primeira edição que a gente fez. E o que a gente faz? Entre os 2 finais de semana do evento do Rock in Rio aqui no Rio, então em setembro agora vai estar rolando, a gente transforma, entre esses 2 finais de semana, a gente transforma, pega a nossa área VIP, transforma numa grande sala de aula com estelões gigantescos e tal, onde a gente traz os executivos do festival, parceiros de marca e tal, para falar sobre gestão, não só para o produtor de evento, quem se interessa em evento e tal, mas a gente fala sobre liderança, fala sobre cultura, né? Fala sobre gestão de empresas, de negócio, ou seja, a gente tem lá executivos de banco, de outras áreas que não são só de eventos, e que passam um dia ali com a gente, não só vivendo ali essa experiência dos executivos falando, e a gente chama isso até de um live case, porque ele está entre os 2 finais de semana, então assim, tá quente. No meio a parada tá quente, assim. Do tiroteio lá do evento. Aconteceu alguma coisa no primeiro final de semana, a gente já tá ali falando, como é que a gente lidou com isso, como é que trabalhou e tal. E tem também, né, galera que tá lá, parte do dia, você faz uma visita de bastidores, que nem tem nos cursos da Disney e tal. Você visita para entender, cara, como é que é a operação de camarim. Aí tem uma palestra em cima, dentro do Palco Mundo, todo mundo sobe lá no Palco Mundo, tem uma palestra rolando lá e tal. Então, a gente pega e faz o que a gente sabe fazer de melhor, que é construção de experiência, que a gente faz isso entregando ali na música ao vivo, no festival, e começa a botar isso em outros produtos, como, por exemplo, na educação, né? Então, o Rock in Rio Academy ele é um projeto de educação com experiência, né? O famoso edutainment, né? Misturando educação e entretenimento, que virou um sucesso, assim, a cada edição a gente tem sempre esgotado lá, são só uns 500 pessoas, de novo, executivos ou profissionais e tal, e que vivem isso e, de novo, pela reputação da nossa marca e de entender que a galera tem o que aprender ali com a gente do ponto de vista, de novo, de gestão, de produção de evento, de cultura, né, como atendimento ao cliente, então... lá tem muita estrutura, eu participei também de um deles. Por isso que eu lembrei até daquele negócio da Natura. Vocês fizeram um palco para uma apresentação de um... Eu não lembro o termo, mas tinha a ver com natureza e tal, que eles fizeram um negócio bem diferenciado para o próprio Academy. Era um negócio bem legal. A ideia é isso, assim, tudo que a gente faz... E a missão do Rock in Rio, né, se perguntar lá para todo mundo que trabalha lá, gente, é proporcionar experiências inesquecíveis através da música e do entretenimento. Então, tudo que a gente faz tem o olhar de como é que a gente proporciona uma experiência inesquecível. Então,
da educação, por exemplo, você não vai lá no curso para estar sentado lá e ver uma palestra normal, com PowerPoint chato lá e dormindo ali ao longo das 8 horas. Como é que a gente consegue trazer um componente de experiência, de surpreender as pessoas e tal, mas, nesse caso da educação, que elas saiam de lá inspiradas, né? E para poder também aplicar aquilo ali seu negócio, no seu negócio, na sua vida e tal. Né? Uma outra coisa seria o que você vê assim internamente. O pessoal gosta de saber algumas coisas internas. Você teria algumas histórias engraçadas ou algumas coisas que você falou assim, pô, acho que por ser o Rock em Rio saiu, mas poderia não ter saído, ou alguma coisa assim diferente, porque eu acredito que vivendo um evento do tamanho que você vive, talvez por exemplo, cantores que iam vir e não viram, ou estavam ali no momento, porque assim, deve ter muita história engraçada e assim, passar por uns nervosinhos. Né? Você pode contar algum que seja publicável? Tem um monte que não pode contar e que não são publicáveis. Mas, na verdade, é a seguinte, né? Evento, né? O nosso negócio, por que o nome é evento? Né? Evento, exatamente. Ele é eventual, é diferente de um projeto, né? Uma empresa lá, sei lá, você tem aqui um restaurante que todo dia você abre a porta, serve mesmo cardápio e tal. Então você consegue ter, né, um nível de previsibilidade, né, e tal, muito maior do que no evento. Então a gente tem uma preocupação, né, enorme de planejar muito tudo aquilo que a gente já sabe que pode dar errado para a gente poder, né, se precaver e ter o plano A, B, C, D, E, F, G. Mas, obviamente, tem coisas que são sempre possíveis. Você falou de cancelamento de artista na véspera, a gente viveu, né? Todo mundo pergunta da história da Lady Gaga, né? Pô, um headliner, né? O artista principal do primeiro dia de um festival, faltando ali 24 horas, pô, não embarca porque tem um problema grave de saúde e a gente precisa, né, lidar com uma história dessa. E ali, cara, naquele momento, e acho que é uma história boa que mostra até aquilo que a gente está falando também de exemplo de cultura e tal, né? Eu senti ali, assim, claro que era um perrengue máximo que você pode acontecer numa história, né, de um evento como esse. É o cancelamento, ainda mais você pega uma Lady Gaga que tem uma base de fãs gigantesca, a galera tá lá também por ela e tal, e você tem que, né, produzir alguma coisa ali em 24 horas para não frustrar ali em 100% das pessoas. Então, ali na madrugada, cara, a gente estava assim... negociando outro, tendo que mandar um avião cargueiro para Curitiba para trazer todo o equipamento do Maroon 5 que a gente tinha conseguido fechar, ele tocava no dia seguinte, para ele tocar também no dia anterior. Então, na madrugada, assim, cara, precisamos de um avião cargueiro para ir lá e pegar. A nossa galera de comunicação... Tendo que trocar a comunicação. Não, e fazendo release, assim, porque, de novo, né, você tá naquele período ali da eventualidade que você tá ali ainda tentando... conseguir um outro artista, mas pode ser que o negócio vaze antes por ela, pode ser que alguém diga... E aí, então a gente chegou a fazer... Todo mundo... porque uma coisa é quando a gente trabalha um evento aqui. Querendo ou não, você está trabalhando um evento mundo. Então isso ele impacta outras pessoas, é o que você está falando. Quando pega headliner... Não é qualquer pessoa que você pode botar no local. Claro, não, agenda, né? E aí a gente, de novo, nesse momento ali, sem saber, vamos conseguir trocar, e você não tem ali uma outra Lady Gaga na manga ali para repor, né? E então, por exemplo, nossa equipe de comunicação estava trabalhando e já tinha assim, quase 10 releases de imprensa diferentes. Um para se vazar que ela não vem tocar e a gente ainda não tem banda, outro para se a gente puder anunciar a banda, outro para caso alguém diga e não foi ela que vazou, o que a gente vai dizer e tal. Então, assim, tem toda uma operação de guerra acontecendo num momento como esse, e que eu acho que o mais bacana é que, assim, a todo tempo eu vi ali, assim, na nossa equipe, um brilho no olho, assim, de que, cara, a gente vai sair resolver dessa, a gente tem capacidade de virar essa história e fazer acontecer, e foi o que rolou, né? Então, a gente até o próprio nível de devolução, né? Que a gente abriu até a possibilidade de quem não quisesse isso, foi baixíssimo, que mais uma vez mostra, né, quantas pessoas querem estar no evento também, mas foi um dos momentos que desses cabelinhos brancos aqui, tem alguns que vieram de situações como essa. Normalmente, quando vocês fecham headliner, vocês têm um backup mais ou menos assim, já meio no gatilho, assim, e hoje em dia, como que vocês veem a escolha? Isso é uma curadoria geral? Como é que funciona? Porque o pessoal
Isso é uma dúvida constante. Como é que vem a decisão? Porque já foi muito... Hoje em dia a gente tem muitas estrelas ainda. A gente passa por uma troca de música muito grande, porque a gente está acostumado assim, Guns N' Roses, Aerosmith, eu acho que vocês vão trazer, eu acho que até a Mariah Carey ou algo assim, né? Tem uns nomes agora que tinha muita gente querendo, já tem uns 10, 20 anos, e vocês conseguiram buscar. Então, assim, como que é esse processo? E assim, eu sei que às vezes a negociação é muito longa, porque deve ter um motivo por alguns não virem. Nem sempre é o dinheiro. Eu acho que a maioria das vezes não deve ser o dinheiro. Deve ser logística, momento de carreira, família, entre outras coisas. A primeira coisa que você perguntou, né? Se tem um plano B, se tem alguém engatilhado ali e tal. Isso é impossível, né, você ter, porque você imagina, assim, a logística de uma banda como essa, tem bandas que chegam a viajar com 200, 300 pessoas da sua equipe técnica de produção e tal. E o próprio desenho, né, de turnê, né, o cara vem pro Rock in Rio, mas depois aproveita e faz um show na Argentina, ou não, ele tá nos Estados Unidos e não consegue vir para cá. Então você não consegue ter alguém assim ali esperando a possibilidade de, se tiver algum problema, pega um avião e tal. É muito difícil você conseguir viabilizar uma coisa dessa em, né, horas ou dias e tal. Então, de fato, assim, né, quando, né, e espero que não vai. não aconteça, de fato, você entra ali no modo emergencial e que você tem que buscar uma solução, mas que não está ali no teu planejamento, ali um plano B ali pronto da banda A, entra em campo, substitui a camisa e vai, né? Não, com certeza. Eu falo de, às vezes, realmente... Porque para você fechar, você deve ter falado com, às vezes, 5, 10, 30, porque é um movimento complexo. Então, às vezes, é só de ter... porque vocês estão conversando. Mas era mais uma dúvida num sentido... não tem um plano B, até porque você não vai... consegue ter a banda, né, esperando ali, disponível para isso, porque ela tem a carreira dela. E do ponto de vista de curadoria, né, porque tal banda, sim ou não, ou de repente uma banda que seria muito óbvia, mas por que vocês não trouxeram ainda o U2, né? Eu ia perguntar isso, eu adoro o U2. Eu também. Mas teria tudo a ver. Mas tem bandas, o que acontece? E isso que dificulta muito, né, qualquer processo de curadoria, tem assim, milhões de variáveis, né, que precisam, né, são colocadas ali na mesa no momento da decisão, da negociação de trazer a banda. Então, desde obviamente, né, a disponibilidade ali da banda, né, o cara, de repente, naquele período ele já está com uma turnê nos Estados Unidos planejada, ou na Europa, ou o que for e tal. Momento, né, de carreira, às vezes o cara, esse ano eu vou estar fora porque o cara está há 3 anos em turnê e o cara quer ver a família também um pouco, ou vai entrar em estúdio para gravar, né, um novo disco e tal. Então, tem vezes que mesmo que ele não esteja tocando em outro lugar, não está no momento, no ciclo dele, né, de shows e tal. Tem bandas que decidem, né, e optam por não fazer festival, né, e fazem... E o U2 é uma delas, se você olhar, assim, eles praticamente só eles fazem... faziam muito nos anos 80. Mas fazem muito a carreira, os shows de turnê deles. Então, por exemplo, eles fizeram agora aquela residência lá em Las Vegas, na Esfera, e ali terminou aquele ciclo, eles param e tal. Então, tem bandas, por exemplo, que tem essa questão, né, de serem bandas mais de festival ou menos e tal. Então, você precisa, né, ter ali a conjunção, né, de todos esses elementos e também o nosso lado, né, do olhar de curadoria. Essa banda faz sentido ou não faz sentido para o perfil do festival, para o nosso perfil de público? Não, ela acabou de vir, né, já no ano passado, então vale a pena esperar mais um pouco, talvez trazer no próximo festival. Então você precisa juntar isso tudo para colocar de pé, né, uma curadoria do festival, e é super desafiador, mas graças a Deus tem funcionado bem. Uma outra coisa é a evolução que vocês tiveram. Eu acompanho o Razoável por causa de eventos e tal que a gente faz. Vocês tiveram uma evolução muito grande também em relação a palco. De crescer o palco e de fazer palcos diferentes. Uma coisa que vocês sempre acabaram trazendo, cada dia mais está aumentando, palco de eletrônico. Eu vejo que o palco rock cresceu também, que é o palco mundo, né? Que é o maior, e vocês, aos poucos, vêm criando essa evolução no projeto.
Isso foi uma coisa assim que é pensada, ou acabou acontecendo pelo fluxo de pessoas, ou você falou assim, pô, eu acho que o evento cada dia é maior, a gente vai diferenciando, tem áreas, que nem você deu exemplo, criou o Palco Favela, está dando um outro olhar cultural e trazendo novos artistas e novas coisas. Se você olhar, né, o primeiro Rock in Rio lá em 85, ele era só o Palco Mundo, né, e já trouxe 1,5 milhão de pessoas ali, mas se você olhar, ele ali, né, na síntese, por mais que, de novo, tivesse todos os valores e tal, mas ali, aos olhos do que é hoje, seria um festival de música, né, porque ele tinha um palco, embora tivesse outras atrações ali de, né, comida e tal, mas era um palco. Ao longo do tempo, né, junto desse olhar, né, de diversificação, de ampliação da experiência, para não ser só sobre os festivais de música, a gente foi ampliando muito o número de palcos, né, e, consequentemente, de atrações. E, como eu falei, de atrações também que não são musicais, né? Hoje, por exemplo, aqui no Rio, a possibilidade de a gente estar ali no Parque Olímpico e utilizar, por exemplo, além do espaço, né, incrível que a gente tem, as arenas olímpicas, tal, permitiu a gente fazer conteúdos diferenciados, como a gente está, por exemplo, nessa edição a gente está fazendo um musical estilo Broadway gigantesco, que rola ali dentro de uma arena olímpica. E, cara, é uma atração, só aquilo ali por si só já seria uma puta atração, né, para um festival, para um conteúdo que a gente, né, foi crescendo. E os palcos também com esse olhar, ou seja, hoje a gente tem o Palco Mundo e o Palco Sunset, né, com a mesma dimensão de tamanho, cenografia, técnica, artistas como a Mariah Carey tocando no Palco Sunset, que é uma artista gigantesca e tal. Então a gente foi crescendo também os palcos do festival. Você falou da música eletrônica, né, que a gente foi super pioneiro, se eu não me engano foi em 2001 que a gente começou com a tenda eletrônica muito antes da eletrônica virar, né, a tendência que virou. E hoje a gente tem lá o palco New Dance Order, que tem uma cenografia incrível, artistas incríveis e tal. Então a gente foi olhando, né, e todos esses outros palcos, o Favela que a gente mencionou, o Supernova, que é um palco incrível que é para pegar essa nova geração de artistas que futuramente vão estar no Palco Mundo e no Sunset. Tipo uma escolinha que, na verdade, vocês foram fazendo, separando, no bom sentido, a interseção até chegar num headliner. Porque hoje você acaba dando espaço para todas as áreas de música. Porque você traz não só a cultura, mas você acaba trazendo a música, que nem você falou, você trouxe um expoente na favela. Se você for olhar em qual festival tem isso? E é isso, a gente tem dentro, né, de todos os nossos objetivos dentro do festival, esse também é mais um, né? Como é que a gente consegue ir construindo e renovando, né, novos talentos com visibilidade. Muitos desses artistas, por exemplo, do Palco Supernova, são artistas que hoje já estão para a molecada, no digital, estouradíssimos, mas ainda não têm conhecimento, né, do mainstream, para a galera mais velha e tal. Então, assim, a gente colocar dentro do festival, a gente já tem um público bem expressivo da molecada assistindo nesses palcos, mas isso vai dando ainda mais condição desses artistas irem desenvolvendo, mostrando seu trabalho. E, de novo, e a gente até nem tem essa muito assim, no Rock in Rio. Mesmo o Palco Mundo e o Sunset, que são palcos, né, de dimensão maior, qual o palco é mais relevante, tá? A gente vê, tem artistas que já tocaram numa edição no Palco Mundo e que depois tocam no Sunset. A gente já teve artista que tocou no Palco Mundo e que está tocando no Favela, para mostrar que ele vem de uma raiz de favela, mesmo artista super mainstream, e com isso ele ajuda a alavancar outros artistas que estão lá no Palco Favela também, que têm o mesmo talento, mas ainda não são reconhecidos. Então, a gente teve esse olhar, né, de ir crescendo o número de palcos e a relevância dos palcos, também com esse olhar de construção de público, né, e de legado. Acho bem legal essa diversidade. Estamos caminhando aí para os finalmente. Uma outra coisa que eu, na nossa conversa, acabei vendo, é que vocês bebem muito da fonte do Walt Disney. Até do jeito deles. O que você acha que ele influenciou vocês e te influencia no sentido da experiência e toda? Porque o parque, todo mundo fala, as pessoas vão para lá e esperam 2 horas para ficar na fila e não reclamam. Sai amarradão. E no Rock in Rio, apesar de hoje cada dia mais tá maior, ter mais gente, você não vai conseguir tirar a fila porque não tem estrutura que dê, né, para mais de 100 mil pessoas. Então eu vejo você falando das criações, tanto
dos palcos, das coisas. Você acabou de falar de algumas atrações que eu também acho que você pode dar uma mencionada aqui. Essas coisas novas que vocês estão trazendo agora para 2024. Qual é essa parte que você bebeu muito na magia do mundo de Walt Disney e vocês acabam trazendo isso para a realidade do Rock in Rio hoje? Boa. Primeiro, eu acho que assim, a gente tem, e eu particularmente, acho que eu tenho o privilégio de trabalhar, né, com o Walt Disney brasileiro vivo ali do meu lado e dentro dessas concepções e tal, porque o Roberto, sem dúvida nenhuma, né, ele ainda está ativo nessa percepção e no evento. Eu vejo que ele sempre está no evento, mas ele ainda... super ativo, especialmente na área dele, que é essa área de criação e tal, seja do ponto de vista, né, de conteúdos e de campanha, né? Ele, além de tudo, é um grande publicitário, né? E sempre entendeu sobre linguagem de comunicação. Mas acho que tem esse lado também, né, do Roberto, e eu sou um apaixonado por Disney, Walt Disney e tudo, li todas as biografias, fiz todos os cursos lá e bebi muito, né, dessa fonte. E tem características, acho que pessoais, né, muito parecidas do Roberto e do Walt Disney. Primeiro que essa ousadia, né, de não acreditar, né, que existe o impossível, né? Eu acho que ambos, né, o Roberto, tem a frase do Walt Disney que diz, né, que ele gosta do impossível porque lá não tem concorrência. E você pensar, né, eu acho que o Rock in Rio nasce daí. Um cara que chega lá em 85 e fala que vai criar... Pô, podia, né, não tem festival aqui, vamos criar uma coisinha aqui e tal. Não, vamos criar um negócio de 1,5 milhão de pessoas com essa dimensão, trazendo todos os artistas e tal. E isso começou de um sonho, né, cara? Assim, só as pessoas que ele já trouxe em 84 para a dimensão que teria... realmente você olharia para ele e chamaria ele de maluco. E como chamaram, né? O Roberto diz que quando ele fica essa madrugada com essa provocação de que tinha que fazer alguma coisa e tal, e ele chega na agência de publicidade, não existia Rock in Rio e tal, existia Artplan, né, que era a agência, e ele fala até hoje que ele senta na mesa, né, de reunião com os executivos dele da época e tal, e começa a falar, tava pensando essa noite, a gente vai fazer um festival, 1,5 milhão de pessoas, aquela tal... Cara, todo mundo na hora. Você é maluco, tá louco, impossível, isso não rola, tal. E assim mesmo, né, na ousadia que lhe é peculiar, cara, ele pegou o avião, foi lá para Los Angeles e começou a negociar com as bandas, 50 não, 200 não. Normal. E ele foi lá superando. Então, assim, eu acho que tem uma característica, né, muito comum na história ali, né, do Roberto e da Disney, da nossa empresa, né, do Walt Disney, da nossa empresa e a Disney, que ela nasce disso, assim, de um grande visionário, corajoso ao extremo, de não, né, desistir, né, do sonho de fazer alguma coisa dessa dimensão. Então, acho que essa origem é muito semelhante. E a outra é que vem esse olhar dessa excelência da experiência da entrega, né? Assim, mesmo esse relator, né, a Disney tem essas questões de fila, a gente também, tal, pela dimensão que o evento que é. Mas acho que você olha, né, assim, o cuidado da atenção aos detalhes, né, que você tem num parque como a Disney ou no nosso evento, de você estar preocupado, cara, com a florzinha que vai estar pendurada no poste de uma Rock Street, né, e a cor dela que tem que estar... Que é uma coisa que, teoricamente, né, se você fosse olhar qualquer outra empresa com uma cultura, você olha isso como custo, né? Não precisa disso, já vendeu todos os ingressos. Não, tem várias coisas. Vocês fizeram aquele sincronismo junto com o Coldplay das pulseiras. Sim, tem algumas ativações internas. E tal. São coisas que a gente faz porque o nosso negócio é proporcionar todas as experiências inesquecíveis, né? A gente não está ali para vender um bilhete para a galera ir lá assistir o show do Coldplay, né? Isso aí vai ter a turnê dele e tal, no Rock in Rio, e todo mundo diz isso, assim. O cara pode ser fã do Coldplay, sei lá, tal. Cara... Ele tem que ir no do Rock in Rio porque sabe que ali a experiência vai ser absolutamente diferente, seja do show dele, até porque, dito pelos artistas, né, que sobem naquele palco, né, e se emocionam também com a nossa galera, né, a energia que tem ele disse que foi o maior show da vida dele. Todo mundo fala, cara, assim, e é recorrente. Outro dia a gente estava conversando lá com o Bruce Dickinson, do Iron Maiden, e ele dizendo que, cara, o Rock in Rio foi o divisor de águas dele, não só, assim, da carreira... E pro Iron Maiden, que é um dos maiores públicos deles na América Latina, foi o show de 85 que, assim, transformou, tinha o Iron Maiden antes e depois
do Rock in Rio de 85. As bandas nacionais, idem, né? Você pega um Paralamas, você pega o Dinho, Ouro Preto, do Capital Inicial, sempre fala, cara, que ano que o Capital toca no Rock in Rio, a turnê deles do outro ano se transforma e tal. Então, a gente tem também esse senso de uma responsabilidade muito grande. De transformação por quem passou lá. Então, assim, a gente tem um compromisso. Eu falo para todo mundo, né, que trabalha na nossa equipe, cara, cada edição, e aí falando além, né, do compromisso das bandas, das marcas e tal, tem principalmente compromisso com o público, né, que aí volta para a história da Disney, né, dessa preocupação de fazer uma entrega, porra, com excelência e tal. Eu falo que, cara, a gente abre as vendas, aí vende lá 700 mil bilhetes e tal, né? É fácil você se perder nesse número. Assim, 700 mil, hoje 700, 650, 200. Cara, por trás de cada bilhete daquela história ali que o cara comprou, pô, tem um esforço do cara de juntar uma grana para ir lá, se mobilizar para sair, né? Pô, do Amazonas. Cara, eu lembro de um meu primeiro Rock in Rio 2011, primeirão. Entrei antes na organização e tal, e era o meu primeiro dia de evento. Eu estava lá comendo um lanche, já virado não sei quantas noites antes e tal. Eu estava comendo um lanche ali no evento, e aí chegou um moleque, bem mais novo que eu, assim e tal, sorrisão na cara, tá? Ele falou, pô, você tá comendo sanduíche aí, pô, você tem uma grana aí para eu comprar um sanduíche, que eu tô sem grana? Eu falei, pô, cara, mas o que houve? Perdeu o dinheiro, veio para cá sem, não comeu? Eu comecei a trocar uma ideia ali com o cara. Ele falou, não, pô, na verdade eu tô vindo de Manaus, eu vim 5 dias pegando carona tal, porque só tinha grana do ingresso parcelada tal, vim pegando carona durante 5 dias, dormindo e tal, e pô, tô sem grana nem para comer aqui e tal. Falei, caraca, mas, assim, preocupado com o cara que perrengue, ele, cara, não, melhor dia da minha vida e tal. Então, porra, você imagina quantas pessoas e histórias por trás daquilo ali, né? E eu digo, cara, o cara compra um ingresso, a gente tá assinando um contrato com esse cara que... pô, porque não é só um ingresso, né? A gente tem ali um compromisso de realmente oferecer pro cara a experiência que ele tá, né? E surpreender, entregar mais do que ele tá esperando. Então, eu acho que, de novo, né? Você trouxe na história da Disney, acho que ali ninguém que tá trabalhando ali no nosso time tá exclusivamente com essa cabeça de negócio. Assim, pô... Claro que a gente é negócio, tem que dar resultado, tem que crescer. Pô, eu tenho acionista gringo, né, que pô, com ação na Bolsa de Valores de Nova York, que precisa... Empresa normal, tem que ter resultado e tal, mas todo mundo trabalha no Rock in Rio, tem um propósito por trás que vai além só ali da história do resultado. Então, assim, quando tá lá a florzinha, né, tá todo mundo olhando, né, com orgulho sobre essa preocupação que a gente tem de, porra, entregar mais do que é o esperado que qualquer empresa poderia fazer, sabe? Uma outra coisa que eu vi você falando é sobre AI. Você é um grande fã, parece que gosta bastante desse tema. Eu queria, para a gente finalizar o último aí, agradecer pela participação. Como é que você vê a relação de AI para o futuro, isso mais ligado a você mesmo, e o que você acha que isso vai impactar no geral de evento, de mercado, de tudo isso? Porque eu acho que tem um lado que as pessoas veem que vão ajudar, tem outras pessoas falando, pô, vai desempregar um monte de gente. Então, assim, eu vi você... Eu acho que você está sempre ligado na inovação e ainda gosta. Então, eu queria... Eu falo sempre, né, que tecnologia tem que ser vista, né, em qualquer negócio como uma ferramenta, né, e não necessariamente o negócio. Você vê muita gente que, sei lá, lançou a história da NFT e eu preciso fazer alguma coisa com o NFT. Não, na verdade, não. Peraí, cara, o que a NFT que foi criada pode fazer pro teu negócio, por você, para a proposta de valor do teu negócio? E aí sim, se fizer sentido, você vai lá e usa ela como ferramenta. Porque tem muita gente que, né, assim, precisa usar a ferramenta e tal. Inteligência artificial, né, que a gente está falando aqui, eu acho que ela tem uma camada um pouco diferente, né, dessa só da tecnologia do modismo, não modismo, né, mas de uma nova ferramenta. Eu acho que ela tem um componente um pouco mais revolucionário, né, de fato, mas que eu, como um otimista, que sempre sou e serei, eu tenho um olhar, enfim, muita gente está olhando, que, assim, ela como uma ferramenta, né, que todo mundo diz um copiloto, né, você continua ali na direção,
Mas, pô, você tem um copiloto ali, cara, que entende tudo de mapa, né? Que, puta, vai poder te dar a melhor orientação de como é que tá o tempo ali, para você não ser pego de surpresa ali, né, num tempo ruim, né? Então, hoje, né, e ela pode estar sendo aplicada, né, nos mais diferentes, né, processos e áreas e tal. Hoje eu tenho visto com muito entusiasmo e mesmo sabendo, né, e muito se fala também da história, né, da substituição dos empregos e tal. E se você olhar, né, a história toda da inovação, das ferramentas que foram surgindo, ela muda desde a Revolução Industrial e tal, ela transforma a forma de trabalho, né? E claro que quando você transforma a forma de trabalho, talvez alguns precisam ser reinventados e na maioria, né, são aqueles que, de fato, você, usando a ferramenta, e aí que vem, eu acho que o maior desafio, que é a ferramenta não pode, né, e esse é um risco que a gente tem, de criar um gap ainda maior nas pessoas que conhecem a ferramenta e com isso vão poder utilizar mais e as que não vão ter, né, acesso e tal. Então, acho que a democratização do conhecimento, dos recursos, das possibilidades, para você poder se transformar e se reinventar, menos trabalhos braçais, repetitivos e usar a tecnologia a favor e tal. Acho que esse é o desafio que a gente tem para não criar esse distanciamento maior, né, da história da inclusão digital mesmo, tal. Mas eu olho assim como a possibilidade, de novo, de criação de experiências usando as ferramentas. Você no vídeo que eu vi falou que você é um fã do Midjourney, que não tem essa veia artística, mas que gosta de mexer. Ela talvez potencialize algumas pessoas que tenham vontade de fazer algumas coisas e não conseguiria. Claro que tem que ter uma vontade das pessoas também de buscar a informação. Mas pelo que você falou, acho que você acabou mergulhando um pouco até na parte artística, né? É isso, assim, você olha, Midjourney é a possibilidade de você, né, usar uma ferramenta generativa para poder criar imagens. Agora tem vários incríveis de vídeos já, desenvolvimento de vídeos direto através de prompts e tal, você tem, né, um GPT e todos os outros, né, de LLM, né, de geração de prompt por conteúdo e tal, cara, com milhões de possibilidades que você usa. Você tem processos hoje, né, de atendimento, de relacionamento com o cliente e tal, que podem ser otimizados e melhorados nessa direção. Então, vem, de fato, né, uma possibilidade de recursos e que meio que dão possibilidade, de novo, precisa ser democratizado, da gente meio que tendo novos superpoderes, né? Então é isso, você pega assim, um carro, pega a tecnologia do passado que todo mundo andava a pé, pega o carro e coloca uma tecnologia, né, um pensamento dele como uma ferramenta de tecnologia que um dia não existiu e passou a existir. Ele te deu a possibilidade de você deslocar 100 quilômetros que você levaria a pé 10 dias para fazer isso, de repente, em 1 hora, né? Mesma coisa, um cara que não tinha uma veia artística de desenhar e tal, mas tem uma capacidade de brifar bem aquilo que seria possível. Hoje você tem uma ferramenta que te auxilia num talento, né, de desenho ou de concepção que você não teria. Então, ele vai ser uma ferramenta, de novo, copiloto, que tem que ter, obviamente, todos os cuidados que você tem que... Qualquer ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? E eu lembro o Yuval Harari, né, que é um dos escritores lá, o escritor do Sapiens, um dos grandes livros aí, best-seller. Eu vi numa entrevista ele dizendo o seguinte, né, que a ferramenta é só uma ferramenta, né? Quem dá a utilidade dele para o bem ou para o mal é o homem, né? Então ele diz, a primeira ferramenta que o ser humano fez foi lá a faca, não sei o que tal. Pô, perfeito para servir, corta, né? Para servir, para cortar, para fazer uma ferramenta tal, ou para matar alguém e tal. Quem está por trás da ferramenta é que dá o uso. Então, eu acho que a gente tem um compromisso, né, como sociedade, uma ferramenta super poderosa, né, que está surgindo, da gente dar a ela os bons usos, né, para a gente poder pensar, né, como é que ela pode gerar mais tempo, mais, né, na vida das pessoas, numa possibilidade maior de produtividade, e aí sim, teoricamente, reduzir a desigualdade a partir de maior abundância das coisas, ou a gente pode usar para gerar mais concentração de renda, né, mais diferença de conhecimento, e nisso você ter mais ou menos poder. E aí a gente precisa, acho que todo mundo se empoderar para usar a ferramenta. Estudar, né, mais também, porque isso vai ajudar. Pessoa que às vezes não tinha um acesso a isso, ela vai ter uma mão de obra que ela teria que contratar. E hoje em dia ela tem muito desses prompts gratuitos. É o que você falou, talvez aprofundar um pouco mais a cultura
no geral para todo mundo. Sim, você entra hoje, assim, gratuitamente, como você falou no YouTube, cara, o que tem ali de, né, conteúdo e tal, para você começar a poder entender, usar. E assim, cara, hoje, né, o AI hoje é o que lá atrás era, né, o início da internet, né, que, cara, tinha alguns nerds que conseguiam saber usar, tá? Hoje em dia a gente nem pensa que a gente está conectado e que está no Google e tal. Já virou normal. E AI vai absolutamente nova direção, né? Nessa direção, ela tá já super presente no nosso dia a dia, sem a gente nem saber, em várias coisas que a gente utiliza, mas você poder buscar, correr atrás de conhecimento, né, e sair, largar na frente, eu acho que pode ser aí um grande diferencial aí na vida e na carreira das pessoas. Então, finalizando, agradeço pela presença aí. Espero voltar, porque a gente conversou, ainda tem muita coisa para conversar. Acredito que, de repente, depois do evento aí, a gente trazer mais gente de vocês aqui. E se você quiser dar um recado aí pro Rock Fans, a galera que vai estar no Rock in Rio e em outros eventos. Cara, agradecer pra caramba aí o convite de vocês, poder estar batendo esse papo com vocês aqui. Fazer um convite pra galera aí, né, que já tá mobilizada para ir em setembro no Rock in Rio. E para quem não tá, né, tem aí uns últimos ingressos. A gente vai até ter uma venda extra agora aí. Então, no dia 6. Se quiser, pode deixar. A gente vai colocar na descrição aí um link direto aí do... E vai ser, enfim, uma grande festa, né? 40 anos de Rock in Rio, não são 40 dias, vai ser uma edição incrível que a gente está preparando aí para vocês. Então, para a galera que vai lá, curta. Quem não puder ir, pode curtir também. A gente vai estar transmitindo aí pelos nossos parceiros de sempre. Vai ser uma edição histórica e que não vale a pena perder, não. Obrigado. Até logo a todos. Valeu.